Olá, eu sou Rafael Oliva, criador do Método AIS, e nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo para você escrever o seu primeiro arranjo. Você vai conhecer as técnicas que eu utilizo para criar arranjos como esse aqui agora. E tudo isso nos próximos minutos eu vou te mostrar detalhadamente. Esse mesmo conteúdo que eu vou te mostrar aqui agora, mesmo nessa aula, já fez com que mais de 9.000 músicos escrevessem o seu primeiro arranjo, né, nos meus treinamentos que eu faço online, tá? E tudo porque ele segue um passo a passo rigoroso, né, que eu realmente desenvolvi ao longo dos meus mais de 25 anos de estudos na música, né, e milhares de reais também investidos em aulas, né, com os maiores músicos especialistas do Brasil e também do mundo sobre esse assunto de arranjo. E tem mais uma promessa que eu vou fazer aqui agora para você. Daqui até o final da aula, eu não vou tentar te vender absolutamente nada, né? Mas em troca disso, né, só o que eu te peço mesmo, presta bastante atenção no que eu vou te entregar aqui. E aí depois você faz os exercícios, né, que eu vou propor durante a aula, e eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. Então vamos lá, eu dividi essa aula em 4 partes. Eu vou começar mostrando como é que funciona, né, a minha metodologia de criação de arranjos, né, é uma visão geral para realmente você entender os pontos, né, onde nós vamos estar passando. E aí depois nós vamos realmente falar sobre o mapa do arranjo, que é a primeira etapa dessa análise na criação de qualquer arranjo. Vocês vão ver como é importante ter esse conhecimento. Em seguida a gente vai passar para a parte da REDINT, né, que é a nossa redução inteligente, para você realmente ter uma visão mais completa, uma visão de 360 graus, né, das linhas melódicas, dos contracantos, das linhas secundárias do seu arranjo e principalmente da melodia principal. Tá? Então a gente vai finalizar com a abertura das vozes, que é onde realmente você distribui os instrumentos e ajusta, né, os detalhes como articulações, ornamentos, expressões, etc., para os teus grupos, né, de sopro, de cordas e etc. E o que é importante mencionar é que toda essa aula ela é baseada no método AIS, né, que é o método que eu criei para ensinar outros músicos a realmente aprender a arte da criação de arranjos, né, de uma maneira mais prática, direto ao ponto. E eu sempre costumo falar isso, né, que arranjo se aprende na prática. Eu vou te mostrar aqui, vou te passar ferramentas necessárias para você colocar em prática e já ter ótimo resultado. Então, como é que funciona esse método, Rafa? Bom, ele tem uma premissa básica, o método AIS. Você precisa utilizar 100% do que você aprender. Isso mesmo, eu peguei todo o meu conhecimento, né, todas as pesquisas que eu fiz e toda a minha experiência com o universo dos arranjos para realmente trazer para o AIS apenas o que é pertinente, o que é necessário, o que você vai aproveitar para você criar, enfim, os teus arranjos, né? Porque eu vi que isso era o que faltava dentro do mercado musical. E quando eu queria aprender, eu simplesmente não encontrava nada sobre esse assunto em lugar nenhum. E quando eu entrei na Universidade de Música, por exemplo, eu tive apenas um semestre de criação de arranjos. Então eu criei o AIS para realmente ser diferente, para ensinar apenas o que é necessário, né? E o mais importante, para poder criar arranjos maravilhosos, que soassem bem, que agradassem a todos os públicos. E se você é realmente totalmente inexperiente nessa área, você vai ter todas as ferramentas agora nesse momento. E se você também for alguém com mais experiência, já escreve os seus primeiros arranjos, você vai também aproveitar toda a sua bagagem, né, e vai saber como utilizar todo esse conhecimento aqui na criação de arranjos, certo? E ele é dividido em 3 etapas. Trabalhar a harmonia, trabalhar a melodia, né, e trabalhar a abertura das vozes. Simples assim. E você vai ver o passo a passo disso a partir de agora, aqui nessa aula. A gente vai começar a falar sobre harmonia. Isso mesmo, harmonia do arranjo. E eu chamo esse ponto de mapa do arranjo. Então, o mapa do arranjo você vai saber no final dessa explicação, mas primeiro eu quero chamar atenção para esse nomezinho aqui,
arranjo, né? Para a gente poder alinhar algumas coisas. O que que é arranjo, Rafa? O que que vem a ser? O arranjo, rapidamente para explicar, é quando você tem uma melodia e você veste essa melodia de diversas formas, né? Você pode tocar essa melodia de um gênero samba se transformar num pop, de um gênero rock se transformar num frevo, de um frevo se transformar num jazz. Quando você faz essa organização, você muda a roupagem dessa melodia e quando eu falo mudar a roupagem não é só o gênero em si, mas quando vem um gênero novo, você traz também, né, os instrumentos desse gênero novo, você traz realmente o sotaque desse novo instrumento. Então, de fato, um arranjo é a forma de organizar toda essa composição musical ao passo do que você enxerga, ao passo do que você vê, do que você sente na música. Então, se eu pego uma melodia, parabéns pra você, e harmonizo da minha forma e coloco um ritmo nela, um parabéns a você de rock, eu estou fazendo um arranjo, sim, eu estou fazendo um arranjo. É claro que essa é a forma mais rudimentar e aí a gente pode daqui trazer para um contexto mais global, né, onde eu pego parabéns para você e eu reharmonizo toda a harmonia do parabéns e começo a transformar para um bloco de 5 saxofones, 4 trompetes e 4 trombones, mais uma sessão rítmica e pronto, transformei o meu parabéns para você para um contexto de Big Band. Então percebe? Então arranjo, como era bem dito pelo grande e saudoso mestre Yangesh, é viabilizar. Então quando a gente viabiliza para nossa realidade ou para uma realidade de um colega, ou a realidade de um compositor X, Y, Z, a gente está arranjando sim a música. Então para a gente deixar isso bem alinhado, com base nisso, a gente vai para cá, para nossa tela, falar sobre melodia. Rafa, o que é melodia? Basicamente, melodias são notas que combinam e formam um sentido musical. Não é feito de forma aleatória, decrescente, né? Você não pega uma escala e toca de dó a dó e sobe e desce e você diz que tem uma melodia. Não é assim. Você combina essas notas e até toca menos notas e consegue tirar ótimas melodias, né? E quando a gente tem a melodia, a gente tem uma textura musical que a gente pode pegar qualquer tipo de melodia e harmonizar. Isso. Rafa, o que é harmonizar? E aí é o que eu quero te falar agora, né? O que é harmonia? Que é vai muito de acordo aqui com o que eu ensino sobre o mapa do arranjo, né? Que a harmonia ela serve para acompanhar, para vestir essas melodias, né? Por sequências, por progressões, né? De forma não aleatória. O que você quer dizer com isso, Rafael? Eu quero dizer que principalmente na música tonal, que é o que eu vou estar partindo do princípio aqui, que é praticamente 99% da música que a gente toca e ouve no dia a dia, a gente tem progressões que fazem sentidos. Você não pega uma progressão totalmente aleatória e vai harmonizar uma música do dia a dia, porque realmente vai soar esquisito, vai soar estranho. Então, existe um sentido, existe um contexto para você harmonizar e esse contexto de harmonização a gente encontra no sistema tonal. Então, quando você pega uma série de progressões, uma série de acordes tocados, né, sucessivamente, que combinam com essa melodia, eu vou chamar isso de harmonia. Certo? E aí, Rafa, você falou de acorde, mas o que são acordes? O que vem a ser acordes? Acordes são notas, a partir de 3 notas tocadas ao mesmo tempo. Ou seja, simultaneamente. Podem ser 3, mas pode ser 4 também, 5, 6, 7, até mais. Mas vamos nos ater aqui à base, porque a base é o que vai nos dar a definição correta para a gente seguir em frente. Quando a gente tem 3 notas ou mais tocadas de forma ao mesmo tempo, espontânea, né, simultaneamente, nós temos um acorde. Então, um acorde de 3 sons a gente chama de acordes de tríades, né, acordes triádicos. E esses acordes, normalmente, no nosso sistema, eles são organizados por terças superpostas. Dá um exemplo, Rafa? Eu dou. Imagina que você tem uma nota dó e você sobrepõe terças, ou seja, dó, dó, ré, mi. Você tem 2 notas agora, dó e mi. A partir do mi, fá, sol. Dó, mi, sol. Você tem 3 notas de formas sobrepostas às terças e são encontrados um acorde, nesse caso é um acorde de dó maior. Então percebe? Rafael, só existe essa forma de se criar acordes por terças superpostas? Não, existem outras formas também. Acordes por quartas, por segundas, né? Por outros intervalos, mas nesse momento nós vamos nos ater
as tríades, né? Que por sinal é um formato que funciona muito. O nosso ouvido está muito acostumado, né, com essas terças, né, com esse intervalo, e soa muito bem. Bom, falamos de harmonia, falamos de melodia, falamos de acorde, e eu quero definir para vocês aqui a diferença de tríades para tétrades. Falei para vocês que tríades são acordes que possuem 3 sons, ou seja, são tocados ao mesmo tempo 3 sons. Dei o exemplo do Dó, Mi, Sol, mas existem também tétrades, são acordes de 4 sons. Então, tríades, 3 sons, tétrades, 4 sons. E aí, quando eu falo tétrades, eu quero abrir um parêntese e quero pedir para você pegar um papel e uma caneta e anotar tudo isso, mas principalmente o que eu vou falar agora, porque a estrutura básica da harmonia é a tétrade. Quando você tem uma tétrade, você desmembra essa tétrade com fundamental, terça, quinta e sétima. Você encontra as notas óbvias, você encontra as notas características, você encontra o recheio de uma estrutura básica, de uma estrutura que funciona. E alguns acordes dentro do sistema, eles necessitam da sétima para que ele seja definido. Poxa, me dá mais um exemplo aí, Rafa. Te dou sim. Por exemplo, a tríade diminuta, que é formada de uma fundamental, uma terça menor e uma quinta diminuta. E se eu tenho, por exemplo, uma sétima nessa tríade, que aí se transforma numa tétrade, se eu tenho uma sétima menor, essa tríade diminuta que é adicionada de sua sétima menor, já não é mais diminuta, é meio diminuto. Se transforma num acorde meio diminuto. Então, fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor é um acorde de meio diminuto. Agora, se eu pego essa sétima e transformo ela numa sétima diminuta, fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, eu tenho uma tétrade diminuta. Então, por isso, a importância de você entender sobre a formação básica, a estrutura básica de um acorde. Quando a gente tem esses 4 sons, a gente consegue definir quaisquer acordes. Coisa que só com a tríades a gente fica um pouco limitado. O que eu quero complementar é que essas tríades, essas tétrades, elas são organizadas por um sistema de cifra. Então é muito comum quem não toca instrumento harmônico ficar um pouco perdido nisso, mas é bem fácil, é bem tranquilo. Então essas cifras são códigos, né, que a gente relaciona com letras do alfabeto referente às notas musicais. Por exemplo, a letra A, ela é a nota Lá, a letra B é a nota Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá e G, Sol. E acabou. Então essas letras do nosso alfabeto, elas são relacionadas às notas. E aí, daí sim a gente consegue trazer esse complemento também das cifras, como por exemplo, nonas, 11ª, 13ª, dentro do contexto da cifra. E todo esse circuito, com mais algumas coisinhas que eu vou te falar, eu chamo isso de mapa do arranjador, porque é a base para a gente escrever um arranjo. Se eu não tenho esse conhecimento, fica muito difícil eu começar a escrever um arranjo. Então vocês vão ver que na aula de hoje vocês vão ter condições já de começar a escrever o seu primeiro arranjo com as informações que eu vou te passar aqui. Porque, além das cifras, eu falei para vocês que existem complementos, né, notas de tensão que embelezam esses acordes. Quando eu digo embelezam, elas não são essenciais. Elas são notas sofisticadas que não necessariamente elas precisam estar contidas nesses acordes. Se eu tenho, por exemplo, um Dó com sétima, né, e eu coloco um Dó com sétima em nona, essa nona é uma nota que sofistica esse acorde. Mas se eu tiro essa nona, esse Dó com sétima já traz o sentido necessário para essa harmonia, para essa direção, para essa composição. Então, por isso que a gente fala que são complementos, são notas que sofisticam, notas de tensão, certo? E é algo fundamental, super importante que você precisa entender. Toda melodia, quando você compara as notas dessa melodia com a cifra dela, ela pode ser 3 coisas: notas do acorde em questão, notas de tensão desse acorde, ou uma nota de passagem, uma nota de aproximação. Eu vou ignorar nesse primeiro momento as 2 últimas e a gente vai focar nesse primeiro exemplo, que é notas do acorde, ou seja, a estrutura básica. Eu já falei para vocês que a estrutura básica de um acorde é a tétrade, ou seja, 4 sons: fundamental, terça, quinta e sétima. E aí a gente vai desmembrar rapidamente aqui, né? O som básico do acorde é a tétrade. As notas óbvias, diferente do que muitas pessoas pensam, as notas óbvias de um acorde é sempre a fundamental e a quinta.
certo? São as notas que a gente vai ver lá na frente, que são encarregadas normalmente pelos instrumentos graves, né? O contrabaixo, né? Uma tuba, um saxofone barítono, trombone baixo, né? E a gente encarrega esses instrumentos normalmente no arranjo para fazer a estrutura óbvia da tétrade. E tem também as notas características, que são as terças e sétimas, né? São as notas indispensáveis. A gente chama isso no arranjo de notas guias, porque elas definem o som do acorde, né? E eventualmente pode ser quarta e sétima se for um acorde sus, pode ser terça e sexta se for um acorde com sétima maior. A gente vai falar mais sobre isso. Mas isso precisa ficar muito claro, viu, arranjadores? Porque quando a gente não entende isso, fica muito difícil seguir em frente. Então, resumindo, a estrutura básica de um acorde é fundamental, terça, quinta e sétima, que é a estrutura da tétrade. Um dó com sétima maior. Dó, mi, sol, si. Nesse dó, mi, sol, si, eu tenho o som, as notas óbvias, que é a fundamental e quinta, dó e sol. E tenho as notas características, que são as notas que definem esse acorde, que é a terça, mi e sétima maior, si. Então, dó e sol são as notas óbvias. Mi e si são as notas características de um acorde de dó com sétima maior. Sério, quando eu entendo isso, as coisas facilitam muito mais e a gente já começa a ter boas ideias e ter resultados que já funcionam, que já são agradáveis. Ficou claro até aqui? Vamos seguir? E aí, arranjadores, vou pegar rapidamente alguns exemplos aqui, como esse arranjo aqui do Roberto Carlos, para vocês ouvirem. Olha aqui, ó. Ok, ok. E quando a gente vai fazer essa organização, você percebe que eu tenho tranquilamente as notas do bloco dos sopros. Aqui é um arranjo para mais small band. Eu tenho tranquilamente as notas dos acordes combinados com a base, porque isso é o mapa do arranjador. Eu tenho Lá maior aqui, Rafa, mas eu vi que em algum momento o trompete tocou a nota Si, que é a nona do Lá. Tá certo, eu posso fazer isso. Você não só pode, como deve. Quando a gente entende o conceito, o contexto do mapa do arranjo, a gente sabe quais notas eu posso adicionar numa cifra que não vai mudar a qualidade dela, vai funcionar bem. Percebam que aqui eu tenho o trompete 2 tocando Sol sustenido. Poxa, mas a cifra tá lá. Eu posso botar o Sol sustenido? Com certeza. Isso vai dar muito bom, é uma nota que vai completar essa tríade e levar ela a uma tétrade. E isso não para aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase dos saxofones com o trombone dobrando também, e o acorde em questão é um Fá sustenido 7, bemol 9, estão vendo? Se eu simplesmente tiro essa nona desse... Se eu simplesmente tiro essa nona desse acorde e deixo só o Fá sustenido, cara, não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque eu tô com a estrutura básica aqui. Então essa nona é uma sofisticação, esse acorde. Faz com que ele soe bem. Então isso vai sendo repetido em vários momentos. Eu tenho aqui um slash short, um reco baixo mi, que na verdade seria um mi 7 sus 4 9. Se eu fosse escrever ele exatamente, né? Aqui no Cibés eu escreveria dessa forma aqui. E logo depois um Mi 9, ou seja, um Mi com a sétima menor e com a nona. Então tudo isso eu já controlo, eu já domino, então eu sei exatamente aonde colocar, aonde tirar, que não vai perder a qualidade. Então quando eu tenho esse Mi com sétima, eu tenho certeza que em algum momento do bloco vai ter a sétima do acorde, vai ter a terça do acorde. E se eu procurar rapidamente aqui, ó, já achei aqui, ó, a sétima dele. E aqui tem o Mi, o Sol sustenido é a terça. Então, tudo que eu falei para vocês é algo que eu aplico, é algo que os grandes arranjadores aplicam e funcionam, certo? Vamos ver mais um exemplo. E aí, arranjadores, agora vamos ouvir Flying to the Moon, mesmo grupo.
Ok, e o mesmo conceito do mapa do arranjo que eu mostrei na música anterior, a gente encontra aqui. Por exemplo, eu tenho aqui os saxofones abrindo parte desse acorde aqui, si bemol menor 7, e para surpresa de vocês, olha aqui, ó, ré bemol, que é a terça, lá bemol, que é a sétima. Então eu não abro mão disso nos meus arranjos, os meus alunos também não, e por isso que soa tão bem, é tão agradável. Então percebam que aqui o acorde é um si bemol, e eu não tenho, em momento algum aqui, nos saxofones, a fundamental. Eu não tenho. Eu até tenho a quinta aqui, mas a fundamental é algo que é óbvio. Se eu olhar lá para o contrabaixo, tá aqui a fundamental. Tá aqui o si bemol. Então deixa os instrumentos que são encarregados das notas óbvias fazerem as notas. Agora as características não podem faltar no ambiente do sopro para que realmente funcione, soe bem. Mesma coisa, essas passagens rápidas a gente utiliza também, fundamental, né, e óbvias nos instrumentos graves, nos instrumentos que são encarregados dessas notas, e aqui em cima a gente usa as notas características, né, terças e sétimas, como eu ensinei para vocês. Vamos pegar um exemplo agora de um contexto maior de grupo. Agora é um arranjo um pouco maior, vamos dar uma ouvida só a partir daqui, ó. Ok, deixa só eu isolar essas ideias aqui para vocês terem como exemplos. Então eu peguei essa ideia aqui e isolei só as palhetas e coloquei também um piano. Vocês vão entender por quê. Olha que interessante, se eu analisar essa melodia aqui, o próprio flautim, somente o flautim, olha. E quando eu vou lá para a minha cifra, né, faz muito sentido, né, que eu tenho um acorde 6/9, Mi bemol 6/9, que se transforma depois de forma paralela no Ré bemol, volta para o Mi bemol, né, sobe meio tom Mi 6/9 e repousa no Mi bemol. Ou seja, eu brinco com um paralelismo e a melodia está toda em cima no arpejo do acorde 6/9. Os clarinetes com flautas estão fazendo exatamente essa ideia. Só abre o último acorde. E quando eu pego os saxofones, aí sim eu tenho esse acorde 6/9. E o que é legal é que quando eu somo isso ao piano, eu tenho uma abertura diferente, ou seja, eu tenho uma abertura quartal. Lembra que eu falei para vocês lá que o mapa do arranjo, basicamente a gente cria os acordes por terças sobrepostas, mas aqui nesse caso aqui eu criei por quartas. Então se eu escuto só o piano, né, a mesma coisa dos saxofones, né, mas com uma abertura diferente. E é muito agradável, soa super bem. E vamos ouvir mais uma vez. Então o mapa do arranjo serve para a gente entender essa relação da harmonia para o universo dos arranjos. E quando a gente olha para a cifra, a gente sabe exatamente o que fazer e o principal, o que não fazer. Maravilha? Então, arranjadores, eu quero propor um exercício para vocês fazerem em todas as melodias que vocês tiverem. Eu estou com um trecho do tema do Alto Livres, uma música super conhecida, né? E nós temos aqui a melodia e temos também a harmonia. E o exercício em questão é você fazer essa relação da melodia com a harmonia. Eu vou te mostrar aqui rapidamente como é que você vai fazer. Eu tenho a nota Lá dentro de um Lá menor, então eu tenho a nota fundamental. Eu tenho a nota Si dentro de um Lá menor, é uma nota de tensão, 9. Eu tenho a nota Dó dentro de um Lá menor, é uma terça menor. Vou botar aqui como bemol 3. Eu tenho a nota Fá num Ré menor, eu tenho um bemol 3. Opa, bemol 3. Que quando chega na nota, no acorde de Sol com sétima,
né, essa nota Fá, ela muda de qualidade. A importância de você entender a qualidade. Agora ela aqui é uma sétima. Tá? Então vou fazer rapidamente a fundamental, tensão 9, que é uma nota de tensão, essa nona, né, a terça maior. Eu tenho aqui a terça maior também, terça maior, né? E aqui já se transforma em sétima maior. Então, eu fiz um trecho aqui dessa relação da melodia com a harmonia e vocês vão terminar essa melodia, tá? Como deve ser. E a minha recomendação é: façam esse exercício sempre que você tiver uma melodia em mãos. Faça essa relação da melodia com a harmonia sempre. Isso vai te deixar realmente um craque para criar melodias, para compreender melodias, para estudar melhor as melodias e para trazer as melodias certas para os teus arranjos. Então termine essa música e faça em outras músicas também esse exercício, essa prática. Beleza? Vamos falar agora da redução inteligente, que eu chamo de RED-INT, carinhosamente, e eu preciso que você entenda que existem dois erros muito comuns para quem escreve arranjo ou para quem está começando a escrever. O primeiro é não respeitar a relação da harmonia com a melodia. Isso mesmo. A gente viu alguns exemplos no mapa do arranjo da importância, né, de conectar a melodia com a harmonia e tudo fazer realmente convergir para que funcione, que soe bem, que seja agradável. E quando você comete esse erro de não respeitar essa relação melodia e harmonia, já começa a dar ruim o seu trabalho. E o segundo erro é quando você não tem os naipes nos blocos, principalmente nos grupos de sopros não compactados, de forma muito isolada, muito distante. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui numa mentoria que eu dei para uns meus alunos do Método AS. Isso aqui funciona muito bem com cordas, né? Acho que já falei uma vez para vocês. Mas olha a distância. Eu tenho aqui o Fá, Ré, e aí a próxima nota é o Si bemol 2. Uhum. Entendeu? Então uma opção, Rafael, eu não tenho viola na minha orquestra, você pode fazer um divise aqui, por exemplo. Até mesmo o violino 1, 2, por exemplo, esse Ré que está pintando aqui, você pode botar aqui, aí você continua abrindo o acorde aqui, ó. Sol menor, Sol menor 7, né? E mais, eu posso já fazer um drop 2 aqui, que cordas eu dificilmente eu vou escrever cerrado. Sempre uso aquelas técnicas dos drops. Agora, olha a diferença, como é que já vai soar mais cheio. Perfeito. Entendeu? Então, uma sugestão aí para vocês. Esses dois erros, eles são mais difíceis de acontecer se você estiver realmente escrevendo tudo dentro da redução, da RED-INT. Aí, Rafael, o que vem a ser a redução? O que é a redução inteligente? Basicamente é a nossa pauta de 11 linhas, né? Quando a gente olha para uma pauta de piano, a gente consegue enxergar 11 linhas contando com um Dó central. Vou te mostrar aqui rapidamente. Olha aqui, eu tenho uma pauta de piano, clave de Sol e clave de Fá. E quando eu toco essa nota Dó aqui, por exemplo, né, essa nota Dó, e eu juntar isso aqui, percebam que o Dó 3, né, se eu for chamar isso aqui de Dó central, vai ser aqui nessa linha aqui na clave de Fá, que é o mesmo Dó 3 na clave de Sol. Se eu juntar isso mais, olha aqui, ó, é o mesmo Dó, se eu conto 5 mais 1, 11 linhas. Então a gente chama de pauta de 11 linhas por conta disso. E quando a gente organiza as nossas ideias aqui nessas duas pautas, eu tenho uma probabilidade muito grande de, por exemplo, evitar a violação da relação da harmonia com a melodia. E por que isso? Né? Porque a redução ela evita a falta da compactação dentro dos blocos, ela evita com que a gente não deixe as notas muito distantes umas das outras. Como, por exemplo, eu quero fazer um acorde de Dó maior e simplesmente coloco dessa forma aqui, ó. Percebam que as notas estão certas, mas olha quantos buracos a gente encontra aqui. Isso é muito ruim, especialmente no grupo de sopros. Cometer esse erro realmente é um erro de iniciante, de principiante. Vou te dar mais um exemplo aqui. Então perceba que eu tenho aqui um arranjo para uma banda grande. Aqui está o planejamento dele e esse planejamento passa sem dúvida nenhuma
por conta da redução inteligente. Eu tenho até 2 reduções aqui, porque são muitos instrumentos, então para que eu possa organizar, para que eu não possa em algum momento atrapalhar a melodia, né? Entrar um contracanto ou entrar um acompanhamento dentro da melodia, eu organizo dessa forma e já consigo deixar tudo bem direitinho, e só isso aqui já me faz soar super bem. Certo, isso me dá a certeza de que vai dar certo, de que vai funcionar, de que o acompanhamento ele não vai penetrar muito dentro da melodia, que as linhas do arranjo elas estão totalmente independentes e estão totalmente organizadas ao ponto de que uma não atrapalha a outra. E quando eu pego isso e expando para o meu arranjo, naturalmente eu tenho um resultado parecido com esse aqui, ó. Então vocês percebem como está tudo soando perfeitamente bem, tudo acontecendo maravilhosamente bem, tudo acontecendo como deve ser, organizadamente, porque a redução inteligente ela se encarregou do papel dela aqui e nenhuma ideia embola com a outra. Você consegue ouvir a melodia, você consegue ouvir linhas do baixo, você consegue ouvir os acompanhamentos, né, as linhas secundárias, as linhas intermediárias, e isso fica muito claro aqui porque as melodias elas não se embolam, elas não se entrelaçam. Tá? Você deve estar até se perguntando, mas Rafael, o que é linha secundária? O que é linha intermediária? O que é contracanto? A gente vai falar sobre isso agora, rapidamente. E é por isso que a redução ela ajuda a manter todas as linhas melódicas coexistindo, né, de forma harmônica, de forma que faça um sentido. Então, unindo a melodia com o mapa do arranjo, a abertura dos acordes, por exemplo, os contracantos, as linhas intermediárias, tudo vai fazendo sentido. E aí um exemplo rápido da introdução de palco de Gilberto Gil. Melodia super conhecida, e a primeira coisa que vai surgir a partir dessa melodia com essa cifra, com esse mapa que nos está sendo dado aqui, o mapa do arranjo é fundamental para a gente entender sobre isso, é a linha do baixo, que é derivada do contracanto baixo. Então, essa linha aqui, rapidamente, de forma rudimentar zona mesmo, eu só assumi o baixo. Então, o contracanto inicial, ele surge dessa forma aqui, o contracanto baixo. Com isso aqui já tem um sentido diferente a melodia, olha. Já é mais atrativo, não é verdade? Mas eu posso criar, inclusive, além da melodia do contracanto baixo e a melodia principal, a linha intermediária, ou seja, entre a linha do baixo e a linha da melodia principal. E eu vou começar a criar ela a partir daqui e vou, né, já criar um contorno de forma proposital. Você perceba que eu tenho um caminho quase que cromático, né? Dó pro si bemol pro lá pro lá bemol. Isso aqui é um caminho que, quando eu olho para a cifra, eu já consigo enxergar isso, né? Quando a gente tem um conhecimento do mapa do arranjo, a gente naturalmente olha o que está dentro desses acordes. Por exemplo, aqui eu tenho a fundamental, né? Mas Rafael, eu vou começar com a sétima aqui, ó. E ao invés de começar aqui, eu vou começar, ó, sétima menor, que é de Dó com sétima, a terça de Fá, a terça menor de Fá. Se vocês perceberem, essa linha intermediária ela foi toda criada com notas características dos acordes. E isso soa muito legal, olha aqui, ó. Associado a isso, eu posso tranquilamente
criar a nossa linha do baixo que a gente fez anteriormente. Olha aqui, ó. Dó, Dó, Fá e Fá. E aí eu já tenho um sentido bem interessante. É claro que está de forma rudimentar aqui, arranjadores, mas já começa a ter um sentido, já soa bem, já é agradável. E eu posso trabalhar em cima dessas linhas, sim, começar a ativar mais esse contracanto aqui. E eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, para vocês verem. Eu tenho um trecho aqui de um standard de jazz bastante conhecido, né? Mist, de Aaron Gardner. E a gente vai fazer o mesmo exercício que fizemos anteriormente. Então eu tenho aqui a melodia, para vocês se lembrarem. Perfeito, melodia lindíssima. E é claro que eu mudei a tonalidade para tentar facilitar a compreensão de vocês, deixei em dó de efeito. E o primeiro passo que eu vou criar aqui é a linha do contracanto baixo, de forma rudimentar mesmo, como nós vimos anteriormente, para que a gente consiga entender o processo. Então eu assumi simplesmente a linha do baixo aqui. Dó, Sol, Dó e Fá. Analisando o mapa do arranjo, eu posso rapidamente verificar a melodia, ó. A sétima maior, aqui a quinta, a sexta, cai na terça menor do acorde, a nona desse acorde, 13ª, quinta, terça fundamental e aí repousa na terça de Fá maior. Percebam que o mapa do arranjo eu faço a todo momento. O que eu sugeri que vocês exercitassem é algo que eu exercito diariamente, porque isso faz com que a gente compreenda melhor as melodias e, inclusive, faz com que a gente crie melhores melodias. Então, criei a linha do baixo e eu vou agora criar uma linha intermediária, uma linha secundária, buscando a nossa forma rudimentar. Ó, eu vou buscar aqui. Primeiramente, eu vou fazer isso aqui, ó. Percebam que inicialmente eu criei uma linha intermediária, ela está bastante passiva, então está se movimentando muito pouco, e eu busquei notas características. Esse é o primeiro passo. Eu já consigo ter um bom resultado aqui, escutem só. Já soa. Isso aqui já soa. Se você bota 3 instrumentos para fazer essas 3 linhas, já vai funcionar. Ah, Rafa, mas não para só aí, que eu sei que você me mostrou que tem como deixar essas linhas mais ativas, né? Se movimentar mais, fazer mais musical. E tem, claro que tem. É o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Eu vou seguir o seguinte preceito aqui. Se a melodia principal tá mais repousada, eu movimento a linha intermediária. Se a melodia principal tá movimentando, eu vou deixar a linha intermediária mais estática. Esse vai ser o sentido que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Certo? Movimentei. Ok, aqui eu vou fazer uma tercina. Então tudo que eu tô fazendo aqui foi o que eu já ensinei pra vocês, viu? Criei a linha intermediária. Aqui eu deixei ela um pouco mais estática, porque a melodia estava passando bastante. E aqui ela parou, eu dei uma movimentadazinha bem de leve. Vamos ouvir isso aqui? Já soa muito bonito, já é muito agradável. E seguindo aquele passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês. E isso pode ser expandido ainda mais. Então o que nós fizemos aqui? Vamos recapitular. Eu tenho a melodia principal. Eu simplesmente assumi a linha do baixo.
E da forma que eu assumi, já deixei lá. E eu quero deixar uma dica master para vocês. Às vezes vocês erram muito quando vocês vão inventar na linha do baixo, porque o baixo é uma região muito perigosa se você não tem muita experiência para arriscar. Então, uma dica que eu quero te dar é não arrisca muito na linha do baixo se você está começando a escrever arranjo. Tenta ser mais conservador, como eu fui aqui. E eu vou mudar isso depois, mas vocês vão ver. E aí, a partir disso, eu criei uma linha intermediária mais passiva e depois nós mexemos nessa mesma linha de uma forma mais ativa. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, arranjadores, é que eu só usei nota da tétrade. Se você for analisar aqui, ó, Sol é a quinta, terça, sétima maior, fundamental, terça. Sétima, terça, aqui eu tenho sétima maior, fundamental, sétima maior. Só usei notas da tétrade. A importância de conhecer o mapa do arranjo tá passando por conta disso, né? E soa muito bem, é muito agradável. Incrível, né? Incrível. E a minha sugestão é, pega essa música e faça esse tipo de exercício aí, você vai ver que vai funcionar. Não copie as minhas ideias, não. Copia a melodia, copia a cifra e faz exatamente esse passo a passo que eu te mostrei aqui, que você vai ver como vai funcionar e como você já vai ter bons resultados. Manda bala aí. E agora nós vamos para a terceira parte e talvez a mais importante, no sentido de que nesse momento muitos de vocês acabam errando, cometendo muitos erros, e quando você erra aqui, não tem jeito, você estraga todo o seu trabalho. A quantidade de erros aqui é gigantesca. Então presta bastante atenção no que eu vou te dizer, porque um erro aqui é crucial para o teu arranjo realmente ir por ladeira abaixo. Então vamos rapidamente revisar que nós vimos no primeiro ponto o mapa do arranjo, que é a relação da harmonia, quando a gente entende, né, o contexto dos acordes, né, a estrutura básica, que é a tétrade, as notas óbvias, as notas características, a gente vai trazendo isso para o nosso arranjo e naturalmente a gente consegue fazer e tirar bons sons. Eu mostrei vários exemplos aqui para vocês, detalhadamente. A gente viu também anteriormente a parte da redução inteligente, onde a gente realmente trabalha as linhas melódicas, né? A linha intermediária, né? O contracanto baixo, essa linha intermediária mais passiva, mais ativa. Nós criamos aqui alguns exemplos juntos e vocês viram como soa bem. Quando a gente organiza isso na redução inteligente e expande para os instrumentos, os nossos trabalhos realmente soam muito bem. Então eu vou escolher aqui no máximo 5 instrumentos para a gente fazer essa etapa aqui da abertura de vozes e vou mostrar para vocês aqui no Sibelius. Olha lá. Então eu já tenho essa linha, essa ideia inicial, e eu vou começar a abrir esses acordes. Ó, por exemplo, aqui eu posso já imaginar isso aqui, ó. O acorde com sétima maior. E o bloco não pode faltar, arranjadores, não pode faltar terça e sétima, tá? Não pode faltar. Opa, aqui faltou o dó. Agora sim. Si bemol, aqui eu tenho também Si bemol. E nesse final eu vou abrir só o último acorde aqui. Então as aberturas começam dessa forma. E eu vou agora expandir toda essa ideia. Vou expandir toda essa ideia para os instrumentos que eu escolhi. Um quinteto de saxofone, né? Soprano, altos, e tenor e barítono. E claro, vou botar o soprano para fazer essa melodia principal. É a região dele, é a região onde vai acontecer super bem isso. E vou pegar essa ideia aqui secundária e vou jogar para o saxofone alto. Primeiro ponto, né? Deixa eu excluir essa cifra rapidinho. Transformar isso aqui em primeira voz. E o que é interessante aqui, arranjadores, o que é interessante aqui, eu vou dobrar essa melodia da linha intermediária e vou abrir nos instrumentos. Existem algumas formas, eu poderia colar simplesmente aqui, um por um, e depois ir excluindo, mas, poxa, a gente precisa trabalhar com inteligência e arranjo dá trabalho, então quanto mais habilidade a gente tem para fazer, por exemplo, num software, mais rápido a gente consegue fazer. Eu vou simplesmente copiar isso aqui e distribuir para os instrumentos dessa forma no Sibelius. E a mágica acontece, percebam que ó, já está tudo transportadinho, tudo direitinho. E eu vou pegar essa linha do baixo
e vou trabalhar ela um pouco aqui, ó. Esse Sol, eu vou fazer um caminho nesse baixo, ó. É simples, mas já vai começar a surtir efeito, já vou ter um resultado legal. Olha aqui que legal. Então vocês percebem claramente que os nossos passos iniciais, entendendo entendendo o mapa do arranjo, entendendo as linhas secundárias, linhas intermediárias, a linha do baixo, com essa organização na redução, percebam que a minha melodia, ela em nenhum momento ela é incomodada. Se você perceber, a linha intermediária está sempre pelo menos uma terça de distância. Ó, aqui é a nota Si, a nota mais aguda que eu tenho é Sol. Aí quando a melodia vai fazer a nota Sol, a minha nota da linha intermediária está a nota Mi. Quando eu estou aqui em um Si bemol, a nota Fá. Então percebam que isso é proposital. Às vezes você tem boas ideias, você vai escrevendo teu arranjo e joga para os instrumentos e não funciona. Por que não? Porque você está ofuscando, você está trazendo as notas muito próximas, as notas da linha secundária muito próximas da linha principal, e isso atrapalha demais. Por exemplo, aqui eu tenho um Sol menor com sétima. Você já pensou se eu quisesse começar a partir de uma nota Lá? Aqui, a linha intermediária, que é uma nota de tensão, a nona desse acorde aqui, que é uma nota totalmente embelezadora para esse acorde, não vai dar bom, porque aqui, ó, eu tenho um intervalo de segunda menor, isso vai ofuscar a melodia, vai atrapalhar. Então eu ensino os meus alunos a trabalhar na margem de segurança, pelo menos uma terça de distância da melodia para a linha intermediária. Quando você faz isso, o teu resultado normalmente ele é muito bom, e é o que vocês acabaram de ver aqui, um resultado surpreendente de formas bem direto. Eu passei detalhadamente para vocês. Eu posso continuar trabalhando mais, eu posso pegar esse ritmo aqui e jogar no baixo, por exemplo, né, e usar as notas óbvias desse acorde, né, como por exemplo Fá, Dó, Fá. Então eu tenho aqui o mesmo ritmo, né, uma harmonização em bloco aqui no finalzinho. Vai funcionar, vai dar super bom. Eu posso começar a trabalhar agora nesse momento a parte de expressão, a parte de notas, trabalhando a parte da articulação dos instrumentos, né? Já imaginar, por exemplo, um meio piano aqui, né? Já começar a mexer nas linhas intermediárias, fazer elas soarem mais melódicas. Como assim, Rafa, mais melódicas? Por exemplo, aqui é um Fá, eu posso fazer aqui um Sol, Fá. Olha aqui, eu fiz um caminho descendente aqui, ó. Quando eu ouço isso aqui agora, eu tenho uma condução diferente, ó. Mexi um pouquinho aqui, já soa muito bem. Então é começar a trabalhar isso, né? Botar a expressão, botar as articulações. Eu vou colocar aqui para vocês e já mostro no resultado final, olha só. E aí vamos ouvir agora o resultado final disso. Espetacular esse resultado, né? Vocês percebam que trabalhar articulação, expressão, isso realmente vai diferenciar um músico, um arranjador iniciante para um arranjador profissional. Quando você já começa a pensar nisso, naturalmente os teus arranjos já vão soar mais profissionais e vai ser diferente do caminho comum das pessoas, certo? Bom, alguns cuidados fundamentais que eu tomei aqui e eu já falei, mas eu vou repetir novamente. A melodia, ela é a atriz principal da música, então você não pode, em hipótese nenhuma, violar ela. Então a distância segura é de uma terça maior, terça menor, para que você realmente não misture as linhas, não misture uma linha secundária com a melodia principal, para que não atrapalhe. Então ter clareza pro teu arranjo é fundamental, e quando você faz essa diferenciação da melodia principal para as outras linhas, você vai dar isso. É importante você deixar isso bem claro para que os músicos realmente, quando forem executar, possam executar e entender o seu arranjo. O que adianta eu ter um monte de linhas secundárias, um monte de contrapontos, contracantos e harmonias e eu não ter a melodia principal? É muito comum ouvir isso no arranjo de uma pessoa que está iniciando, uma pessoa amadora. Então ter essa relação, esse cuidado é importantíssimo. Ter a relação da melodia com a harmonia é fundamental. Entender o mapa do arranjo, né? Entender essa organização da
a redução inteligente, para que você possa no final abrir as vozes e essa abertura de vozes com 5 instrumentos já é incrível, imagina com 30. Quando você abre as vozes, realmente é uma grande explosão e o teu arranjo soa realmente aquilo que você procurou buscar, né? Soa maravilhosamente bem, as pessoas escutam, as pessoas se inspiram, as pessoas realmente ficam boquiabertas com os resultados com base nesse passo a passo. Bom, agora você já é capaz de fazer, né, os exercícios e criar o seu primeiro arranjo de verdade com esse passo a passo que eu te mostrei. Então, só para a gente recapitular as etapas que nós fizemos aqui, encontramos o mapa do arranjo, vimos a relação da melodia com a harmonia, nada estava chocando, estava ok, entendemos a questão dos acordes, as notas óbvias, as notas características, trouxemos essa ideia para a nossa Redim, para a nossa redução inteligente, colocamos lá na redução inteligente para que realmente a gente enxergasse a melodia, enxergasse uma linha intermediária, enxergasse uma linha de contracanto, né, e que não chocassem essas linhas umas com as outras. Ok, ficou tudo ok. A partir desse momento a gente começou a ativar essa linha intermediária, né, movimentar de forma mais musical essa linha e fazer com que soasse melhor, propriamente dito, para a música, para o arranjo. E o próximo passo foi abrir as vozes em alguns momentos e já imaginando já os instrumentos que você teria em questão à sua disposição, e a partir disso nós fomos realmente dando aquela polida máxima no arranjo, né? Trabalhamos a parte das vozes, deixamos cada vez mais musical o arranjo, com detalhes mínimos, e também trabalhamos a parte de expressão e articulação, que faz com que realmente separe os músicos iniciantes para os músicos mais avançados, mais profissionais. E aí no final, claro, nós tivemos um ótimo resultado no nosso arranjo, e eu sei que você tentou fazer em casa também e conseguiu e teve um ótimo resultado, mas é lógico também, arranjadores, que em apenas uma aula não dá para eu te mostrar tudo, porque é muita coisa o universo dos arranjos. Eu fui aqui realmente nos pontos específicos, né, para que você realmente entenda o processo, mas existe muita coisa. Arranjo é uma disciplina que envolve outras disciplinas na música, e em alguns minutos de aula não dá para eu te passar muito, né, não dá para realmente aprofundar. Então, assim, eu preciso realmente te dar um conselho muito, muito importante. E eu sei que tudo isso parece simples, e esse é o maior dos problemas, esse é o maior dos perigos que assolam os músicos, porque assim, os erros, eles de fato eles vão acontecer apenas naqueles mínimos detalhes, sabe? Naquele detalhe, naquele ponto crucial. Então isso vai acontecer, infelizmente, e isso é o mais difícil de se corrigir, né? Em apenas uma hora de aula, alguns minutos de aula é o mais difícil. Por exemplo, se tiver um erro na harmonia, todo o arranjo ele pode ser horrível, pode ser desastroso, pode soar terrivelmente, todo mundo vai perceber, né? Se tiver um errinho lá na redução, na nossa Redim, onde eu mudei uma oitava simplesmente, eu não aglutinei, eu não aproximei os blocos, isso vai atrapalhar demais, né? Apenas uma nota errada na melodia estraga tudo, né? Estraga todo o seu arranjo e faz com que ele soe estranho, sem graça, soe um arranjo xoxo, né? E se você errar num detalhezinho na fase da abertura das vozes, abrir as vozes totalmente espaçadas, abrir no momento errado, é aí sim que realmente você pode esquecer tudo. Deixa pra lá, porque o arranjo vai realmente estar totalmente comprometido. E isso vai ficar realmente evidente para quem estiver ouvindo. E todo mundo que estiver ouvindo, principalmente os músicos mais exigentes, eles vão perceber isso de forma muito clara. Então, assim, apesar de tudo, né, agora você já tem um conhecimento mínimo sobre arranjos do que a maioria dos músicos, mais de 90% dos músicos do Brasil e mundo afora, eles têm. Então, a partir desse momento, você já tem uma base. Então, assim, mantenha a humildade e fique atento que as decisões que você vai tomar na hora de compor, de trabalhar o seu arranjo. Fechado? Então, bom, eu espero que você realmente tenha gostado dessa aula e faça os exercícios que eu propus aqui. E depois me conta lá no Instagram se você gostou dessa aula, RafaelOliva_oficial. Eu prometi que eu não ia vender nada no final dessa aula e eu cumpri minha promessa. Promessa é dívida, não é verdade? Mas se você quiser depois se aprofundar nesse universo do mundo dos arranjos, se aprofundar mais nesse tema para tomar as melhores decisões na hora de criar a sua composição, na hora de criar o seu arranjo, procura lá no Instagram que a gente conversa e eu espero continuar podendo te ajudando aí. Beleza? Um grande abraço, valeu! Não tinha nem ideia de como harmonizar uma música. Eu não sabia trabalhar com harmonia, como distribuir as vozes,
falei, nossa, eu nunca vou conseguir escrever dessa forma. Eu tinha medo até de colocar uma nota em cima da outra. Achava que poderia estar fazendo besteira, né? E poderia ser motivo de chacota para algumas pessoas que entendem, né? Eu não tinha esse conhecimento de saber se estava legal ou não. Sempre pensei que era dom, que eu conheço uns colegas assim, rapaz, esse rapaz tem um dom. Será que essa nota aqui vai funcionar nesse acorde? Eu me sentia bem incompleto como músico, assim. Eu tenho muito orgulho de poder falar e falar, não é mais amador. Coisa de músico, né? Percebe modulação, percebe reharmonização, e fala assim, nossa, cara, tá suando super bem. E é isso, é muito gostoso. Eu tô feliz com o resultado e receber feedback de pessoas que você admira, putz. Agora eu estou me sentindo mais feliz, né, musicalmente. Já fui contactado por colegas aqui da Paraíba, né, pedindo meus arranjos, através do WhatsApp, fazendo elogios, né. Tô realizado, né? Eu nem esperava, uma coisa que eu nem esperava. O maestro chegou em mim querendo, né? Perguntando se eu fazia arranjos, se eu trabalhava com quintetos. E aí ele já gostou do primeiro trabalho, já pediu mais pra mim. E a gente vai tentando fazer e graças a Deus tá dando certo. Assim que eu fiquei muito surpreso em, com pouco tempo, fazer coisas que eu não fazia. Eu faço hoje coisas que um mês atrás não fazia, né? Hoje mesmo estava conversando com um colega meu de infância que toca contrabaixo. Ele veio perguntar a mim, rapaz, você mandou aquilo ali, você tá estudando com quem? Esse rapaz é com Rafael Oliva. Eu já enxergo como coisa escrita de forma profissional. Quando eu sento para escrever um arranjo, eu já considero que é um arranjo super profissional. Os amigos mais próximos, né, os que irão tocar o arranjo por exemplo, eles já fizeram comentário de estarem surpresos o quanto que a escrita mudou em tão pouco tempo.